Fala pessoal, Fabrício Lisboa aqui falando, bora para mais um vídeo aqui do canal Manda Pra Render. Seguinte galera, eu vou mostrar para vocês qual que é a técnica que a gente usa aqui no estúdio, que eu considero a melhor para se fazer a modelagem de forro dos ambientes. Então você está ali modelando forro, tem que fazer os recortes dos spots, tem sancas iluminadas, tem rebaixos. Então qual que é a melhor forma da gente fazer isso? Eu vou mostrar isso para vocês no vídeo de hoje, então se vocês curtirem essa ideia, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aí no canal, compartilha com quem possa interessar também. Legal? Bora lá, já estou compartilhando aqui a minha tela com vocês. Seguinte, eu separei aqui um arquivo, deixei aqui só as paredes de um ambiente, de um projetinho que a gente já desenvolveu. Coloquei aqui uma câmera dentro do ambiente também, ó, e eu deixei sem o forro. Então vamos lá, como que a gente vai fazer esse forro aqui? E antes de mais nada, ó, eu até separei aqui uma imagem de exemplo para mostrar o que a gente vai fazer ali naquele forro. Eu separei aqui essa imagem de um outro projeto. Então o que a gente tem aqui? A gente tem os spots embutidos, a gente tem a sanca iluminada, né, que faz aqui o contorno de todo o ambiente. E lá no fundo a gente tem um rasgo também, tá vendo? Tá um pouquinho pequeno aqui, ó, mas acho que dá para vocês verem, né? Tem um rasgo com iluminação, nesse caso aqui redondo, mas a gente pode fazer aqui redondo e quadrado no vídeo de hoje. E só uma coisa que não tem aqui nesse ambiente que eu mostrei, que são uns rebaixos que eu também vou mostrar como que a gente faz, certo? E como que a gente faz essa modelagem, galera? Basicamente a partir de linha, tá? A melhor forma para você fazer isso é a partir de linha, pelo fato de você ter um controle muito maior, você tem uma facilidade de edição e é um sisteminha bem rápido de ser feito. Então vamos lá, vou pegar aqui em linha, eu vou deixar aqui, ó, em 2,5, certo? Por quê? Porque a gente vai desenhar aqui com as paredes em planta, certo? Vou isolar aqui só a parede, ó, e que a gente começa a desenhar, certo? Ligo o Snap e vamos lá. Vamos criar aqui esse shape fazendo todo o contorno do ambiente. Se você clicar errado, ó, o backspace, ele volta sem finalizar a linha, certo? Então, clicou errado, volta, backspace e vamos lá. Vamos fazer todo o contorno aqui desse ambiente. Olha só, aqui tem um desencontro aqui na modelagem. O que a gente pode fazer para acertar esse ponto? Se você segurar o Shift, ele liga como se fosse o orto lá do AutoCAD, tá vendo? Ó? Então eu vou segurar o Shift apertado e aqui ele vai encontrar esse endpoint, só que ele, como eu estou aqui com o orto ligado, né? Ele vai clicar aqui no ponto correto. Legal? Então mais uma dica aí. Aqui tem mais um recortezinho. E agora aqui, clicando no ponto inicial, ele pede para fechar a spline. Ok, fechamos a spline. Por enquanto ela é só uma linha, certo? A gente já pode jogar ela na altura que a gente quer. E aí, qual que é a minha dica aqui, galera? Vamos dizer que seja 3 metros o pé direito aqui desse ambiente. Deixa eu só ver se 3 metros vai funcionar. Porque como ele é um ambiente mais alto, ó, não, vamos colocar aqui 4,50 metros. Vamos dizer que o pé direito dele seja 4,50 metros. O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar ele a 4,55. Vocês já vão entender o motivo, certo? 5 centímetros a mais. A partir desse shape, ó, eu já vou dar um extrude aqui de 5 centímetros positivo, certo? Então ele criou ali o shape. E agora, ó, eu vou dar um Ctrl V, o que ele vai fazer? Ele duplica o mesmo shape que eu estou selecionado. Você vai dar como copy, tá? Não pode ser como instance. Feito isso, volta lá na sua linha, você vem aqui na spline, tá? Ou a tecla 3 aqui de atalho do teclado, seleciona a sua spline e agora a gente vai dar o que? Um insert, certo? Pra gente, aliás, aqui na linha vai ser um outline, né? E aqui nesse caso, vamos ver se tem que ser positivo. Eu dei aqui um outline de 5 para dentro. Por quê? Porque normalmente essas tabicas, 5 centímetros, 3 centímetros, é um valor meio que padrão, certo? Então o que ele fez? Ele criou, deixa eu voltar aqui de novo, ó, ele criou um shape, uma linha 5 centímetros para dentro. Feito isso, eu já vou deletar a minha linha inicial, certo? Eu vou ficar só com a linha interna. E agora eu venho aqui no valor do extrude, ele estava 5 positivo, eu vou jogar ele 5 negativo. O que aconteceu? Ele criou, ó, deixa eu olhar aqui internamente, ele criou ali uma reentrância, né, que a gente chama de tabica. Olha só. Olha como foi simples a gente fazer essa tabica. E normalmente quando a gente tem cortineiro, aqui onde tem janela, muitas vezes a gente precisa fazer o recorte do cortineiro, né, para encaixar ali a cortina. Como que a gente vai fazer? Eu venho aqui na minha linha de baixo, e eu venho aqui nos pontos, né, nos vértices, e vou dar um refine, por exemplo, aqui nessa janela. Ó.
eu quero colocar uma cortina aqui. Então eu venho aqui, ó, vou clicar aqui, e agora aqui eu já posso criar mais 2 pontos centrais. Por quê? Porque agora eu vou vir aqui pode ser aqui pelos próprios vértices, né? Movo aqui um pouquinho, joga esse aqui, alinho aqui, joga esse aqui, alinho aqui. O que a gente fez? A gente fez aqui um cortineiro, certo? Olhando aqui de novo por dentro, ó. Olha só. Deixa eu até já texturizar ele branquinho para ficar melhor a nossa visualização. Vou pegar aqui a mesma textura da parede. Ok. Então está ali feito o nosso cortineiro. Quando a gente tem aqui uma sanca iluminada, ou aqui igual a esse caso, né, todo o contorno do ambiente era iluminado, o que a gente vai fazer, pessoal? 5 centímetros aqui ficou ok, dependendo do projeto vai ser isso mesmo, mas normalmente quando tem essa iluminação, né, ele acaba sendo um pouquinho mais largo. Então vai ser algo assim, por exemplo, ó, com 10 centímetros. Por quê? Porque aqui vai passar a nossa iluminação. Isso aqui na prática, né, como que seria feito na vida real, vamos dizer assim? Na vida real seria feito mais ou menos assim. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui rapidamente. Então aqui a gente tem o forro de baixo e aqui a gente vai ter o forro de cima de fechamento, certo? E a nossa iluminação, ela vai passar mais ou menos aqui assim, certo? Uma fita LED vai ficar posicionada mais ou menos aqui. E até, se a gente quiser ser um pouquinho mais crítico, normalmente ele tem aqui ainda um fechamentozinho, ó. Fica uma situação, olhando de corte, né, esse desenho aqui que eu fiz, ele ficaria uma situação mais ou menos assim. E esse aqui vou até deixar amarelinho para representar a luz. Esse aqui seria a luz. Só que, pessoal, isso aqui a gente não está enxergando, né? Essa região aqui a gente não vai enxergar no nosso 3D. Então não precisa fazer a modelagem exatamente como eu representei aqui, certo? Não precisa ser feito dessa forma. A gente vai simplificar a nossa vida. Dessa forma que foi feita aqui, ó, já vai resolver, certo? O que a gente precisa fazer? Normalmente o que eu faço? Eu só dou deixo uma profundidade um pouquinho maior aqui. Então eu vou jogar aqui, por exemplo, 4,60, ó. E aqui aquele extrude que estava de 5, eu vou jogar um extrude de 10. Menos 10, e aí agora, menos 10, e aí agora aqui eu vou jogar ele para 4,60. Olha só. Por quê? Dessa forma, ó, normalmente, né, vai ter ângulo que ainda a gente vai acabar conseguindo enxergar quando está muito rente à parede, mas na maioria das vezes, deixa eu só jogar aqui um gás vertical nessa câmera, pronto. Na maioria das vezes a gente não vai enxergar o final, o encontro lá do forro de baixo com o fechamento de cima, né? E é aqui que a gente vai entrar com a nossa Corona Light. Olha só. Então eu venho aqui, eu vou deixar ela aqui retangular. Vou colocar aqui uma temperatura um pouquinho mais amareladinha. E a gente vem e coloca ela aqui, ó. Na altura a gente vai esconder ela lá pra dentro. Por isso que eu deixei aqui uma profundidade um pouquinho maior, ó. Porque eu vou jogar ela lá para dentro e a gente não vai ver o início dela. A gente vai acabar vendo só o efeito que ela vai causar. Vamos só ligar aqui, ó. Peraí que eu acho que o meu environment está... Vou colocar aqui uma corzinha só para a gente ter uma luz aqui na cena. Ó. Ok. E vou dar um hide all aqui para pegar o piso, pegar tudo. Legal. Então olha só, temos aqui o nosso ambiente e a nossa Corona Light lá fazendo a iluminação da sanca iluminada. Diminuir aqui um pouquinho a intensidade, 4, subir um pouquinho aqui o highlight compressor, só para ficar um pouquinho mais equilibrado. Perfeito. Vocês entenderam como é simples, galera? Olha só, tudo com base em minha. Vocês viram que eu não usei Edit Poly, não usei nenhuma box, nada disso. Por quê? Porque é muito simples de editar. Se mudou, se precisa fazer algum tipo de edição, é só vir aqui, ó, pelos pontos e você consegue trabalhar de uma forma bem tranquila. Legal? Próximo passo, colocar os spots. Eu já separei aqui um spotzinho modelado, ó. Tem aqui a lâmpada, tem aqui o bulbo dele cromadinho, e tem aqui a estrutura branquinha em volta, quadrada, certo? Então, como que a gente vai fazer para inserir esses spots lá no nosso forro? Eu vou fazer aqui já um retângulo, ó, exatamente na medida do rasgo que eu vou precisar. E vamos, por exemplo, fazer aqui uma linha de spots nessa parede, ó. Vou distribuir aqui, colocar uns 5. 5 foi muito, 4. Centralizar aqui para ficar bonitinho. E o que eu vou fazer com esses retângulos que eu criei? Eu vou deixar ele exatamente na mesma altura desse shape de baixo que eu coloquei aqui, ó. Certo? Então, 4,60.
Já vou dar aqui um Ctrl C, seleciono todos eles, Ctrl V, 4,60. Agora você vem aqui e vamos atachar todos esses retângulos. Já vou colocar aqui em Atache Multi, que eu consigo selecionar todos eles, ó. Certo? O que a gente fez? A gente fez o buraco dos spots lá no nosso forro. Olha só. Tá feito lá o buraquinho, certo? Agora a gente vem com os nossos spots e distribui ali. Vou usar aqui, como eu fiz ele exatamente na medida, vai ser fácil acertar, ó, que eu vou usar o Snap, vou encaixar ele exatamente aqui na posição. Eu vou vir aqui de frente, encaixar ele aqui também. Gosto de deixar sempre aqui um pouquinho mais para baixo, dessa forma. Agora com o Snap eu vou vir e distribuir aqui, ó. Foram 4 que eu coloquei, né? E sempre instanciado, né? Para a gente poder fazer a edição de todos eles de uma única vez. E tá feito aqui a nossa distribuição dos spots. Vamos só aproveitar aqui para ficar bonitinho, ó, colocar aqui uma luz para eles. Vou colocar aqui uma luz disc. Então aqui já vou jogar para 448 para ele ficar bem. Acho que até um pouquinho mais. E agora aqui eu vou fazer sem snap mesmo, só para vocês entenderem, né? Um pouquinho mais rápido. Vamos colocar aqui uma intensidade um pouquinho maior. Deixa eu só ligar o nosso Fast Preview aqui para ir um pouquinho mais rápido e ele limpar de uma forma mais rápida. Agora eu vou aumentar aqui a intensidade do spot, 50, 150, para ele marcar bem. Lembrando que aqui eu não estou usando IES. Já vou até desligar aqui também o Visible Direct. Eu deixo sempre o Visible in Reflections para ele pegar alguns highlights, ó, igual pegou aqui no painel, tá vendo? Se você desliga aqui, ó, ele não vai refletir nos objetos que tem algum tipo de reflexo. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, no Directional a gente consegue controlar se vai ser um spot mais fechadinho, se vai ser um spot mais aberto. Aqui nesse caso, ó, vamos dizer que seja um spot bem fechadinho, ó, que ele vai iluminar direto lá no piso. Se eu puser aqui, por exemplo, 0,55, ó, já chegou até o piso. Se eu até forçar isso aqui para 0,7, vai ficar praticamente direto com as bolas lá no piso. Então isso daí vai do projeto, né? Vai do resultado que você está querendo alcançar. Perfeito? Próximo passo, vamos fazer agora aquela sanca iluminada, igual a gente tinha aqui nessa imagem, ó. Sanca não, o rasgo, né? No forro iluminado. Vamos fazer um rasgo quadrado e um rasgo redondo, que já é um pouquinho mais complicado, mas também continua sendo bem simples. Então vamos dizer que aqui tem um rasgo redondo como esse e aqui vai ter mais um rasgo quadrado como esse, ou retangular, certo? Ok. Mais uma vez, já vou jogar ele lá nos 460, que era a altura dessa linha de baixo, certo? Antes disso, ó, já vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl V nos dois, porque eu quero duplicar, eu vou precisar deles na sequência, certo? Já vou pegar aqui a nossa linha, vou atachar dois deles, então eu venho aqui, ó, coloco Attach Multi e vou pegar aqui, ó, o Circle 1 e o retângulo 1, certo? Fizemos o primeiro rasgo. Então se a gente olhar lá, ó, já está feito o buraco, ó. Mas a gente precisa ainda fazer aquele segundo rasgo aqui, aquele segundo fechamento, né, para colocar a luz ali. Então nesse caso, ó, o que eu já vou fazer? Lembra que a gente tinha feito um extrude de 10 e ele está colando no forro de cima? Agora aqui, ó, eu vou deixar ele com 5, certo? Lembrando que tem que agora baixar para ele ficar na altura certinha. O que eu fiz? Eu deixei um espaço de 5 centímetros entre o nosso forro de baixo e o forro de cima. Por quê? Porque agora eu vou pegar aqui esse elemento, ó, primeiro eu vou converter ele para Editable Spline e já vou atachar naquele meu outro cilindro que eu criei. Porque agora a gente vem aqui por Spline, você selecionar as duas. Aqui, ó, eu fui pelo atalho, mas é aqui, ó, pessoal. E vamos dar aqui o outline mais uma vez. Aqui pode ser um valor 10, por exemplo. Olha só, o que ele fez? Ele duplicou essa linha para dentro, né? De novo, feito isso, já vou deletar essas duas. E agora aqui basta a gente dar um extrude. Vou colocar aqui um extrude de 5. Olha só, o que ele fez? Menos 5, aliás, né? Ele uniu e fechou o espaço que tinha entre o forro de baixo e o fechamento de cima. Só que ele manteve aqui um espaço. Opa, fiz besteira, galera, eu deletei a linha errada aquela hora. Vamos fazer de novo aqui o outline.
Então, se eu tinha feito 5 positivo, eu acho que tinha que ser menos 5. Agora sim. Olha só, era esse o resultado que eu queria chegar. Por quê? Porque agora a gente fez aqui um fechamento e sobrou espaço para a gente colocar a nossa linha. Então, deixa eu olhar aqui de perto para vocês perceberem. Opa, peraí que faltou só uma coisinha aqui. Eu dei um extrude aqui, ele fechou o buraco, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer fazer só o fechamento das laterais. Como que a gente pode fazer isso? Eu venho aqui e vou dar mais um offset. Um outline, né? Para criar ali uma espessura. Pode ser de 1, por exemplo. Ó. Deixa eu fazer menos 1 para a gente não estreitar ali o nosso vão. Agora sim. Agora deu certo. Olha só. Então a gente tem aqui o nosso espaço para inserir. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. A gente tem aqui o espaço para inserir a nossa luz, certo? E essa luz a gente pode fazer de duas formas, pessoal. A gente pode fazer com Corona Light, legal? Então a gente viria aqui, Corona Light retangular, nesse caso aqui desse rasgo, né? E a gente vem e vai colocar ela aqui, ó, certo? Vai fazer isso nas 4 laterais aqui. E já vou deixar ela virada para cima, porque a gente quer que o efeito de luz vá para cima, certo? A gente vai encaixar ela aqui, ó. Então, se a gente olhar lá, ó, fizer um render iterativo, já está lá a nossa luz iluminando. Deixa eu só diminuir esse valor aqui que está muito alto. Pode ser 5. Deixar ela um pouquinho mais quente para diferenciar das outras. Olha só, isso. Só preciso fazer outra coisa aqui, ó. Não, ela já está invisível. É que eu acho que ela está com a intensidade muito grande mesmo. Pode ser até mais baixa. Ok, agora ficou bom. Perfeito? É dessa forma que a gente vai fazer. Outra forma é qual? É você pegar esse mesmo retângulo aqui que a gente está usando, ó, ou esse aqui do próprio forro, vou mais uma vez vir aqui, vou dar um outline nele, fazendo o olho aqui mesmo, ó. Ok, opa. Deixa eu ver se era 2, não, menos 2. Menos 2,5 para ficar bem no centro. Tá vendo que eu criei mais uma linha aqui, ó? Vou vir aqui, vou detachar essa linha, porque agora a gente vai fazer outro uso para ela. Detache e vou até colocar aqui, ó, como LED. Por quê? Porque agora a gente vai fazer o seguinte, galera. Olha só. Você vem aqui, deixa a linha com o rendering ligado. Eu vou deixar em retangular, mas pode ser também redonda. Eu vou deixar aqui, por exemplo, 5. Aliás, na altura eu vou deixar 0,5 e na largura pode ser 2 ou 3. Então o que a gente fez? A gente criou um shape bem coladinho aqui no forro, ó. Vou até subir ele para ficar um pouquinho mais ali. E aqui pode ser bem rente, ó. Pode ser 0,1, por exemplo. Porque a gente não quer enxergar ele lá de fora, né? É só o efeito da luz. Essa luz aqui que eu tinha criado, Corona Light, eu já vou deletar. Porque agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um material que pode ser ou um Corona Light Material, como esse aqui que eu puxei, ou um material com Self Illumination, tá? Vai funcionar das duas formas. Apliquei aqui já a textura nele. Vamos ver de novo o que vai sair, ó. Olha só, perfeito. Já fez aqui todo o contorno, né? E já marcou a iluminação ali do rebaixo de luz iluminado. Aqui no caso do círculo, ó, o que eu recomendo? Eu recomendo até usar essa segunda técnica para fazer a luz. Porque se a gente for querer distribuir Corona Light aqui, vai ser um pouquinho chato, né? Até é possível, né? A gente consegue aqui criar uma retangular e colocar aqui o pivô bem no centro e usar ela, e replicando ela, utilizando aqui esse raio. Mas é muito mais simples fazer dessa segunda maneira, né? Então, olha só. Deixa eu só falar mais uma coisinha, pessoal. Tá vendo que ficou facetado aqui, ó? A gente nunca quer um resultado assim na nossa imagem, né? A gente quer o resultado bem lisinho, né? Como que a gente faz? Você vem aqui na linha, ó, e tem essa opção do Interpolation. Tá vendo que ele tá aqui nesse otimizado, né? Se você vier aqui e colocar nesse Adaptative, ele já vai resolver, ó. Tá vendo, ó? Ele criou aqui muito mais segmentos. Deixa eu deixar de lado para vocês verem. Ó, ele cria muito mais segmentos antes e depois. E se ainda assim ficar mais facetado, você tem a opção aqui de colocar manualmente, tá? Então se você quiser colocar aqui, ó, 25, 50, perfeito, ó. Ó como ficou bem mais
bem mais lisinho, né? É sempre importante tomar cuidado com isso, porque se tem uma coisa que entrega aí o realismo das cenas é quando a gente vê esses elementos redondos, né, que deveriam ser bem lisinho com um aspecto facetado, certo? Então, vamos lá. Mesmo processo. Vou pegar aqui essa linha, vou dar aqui o nosso outline, acho que era menos 2,5, perfeito. Venho aqui, detacho ela para ela virar um novo elemento, certo? Já vou nomear aqui também como LED. E vou ligar aqui o Enable Rendering na Viewport e no Render. Retangular, já está, né? Não, achei que fosse pegar ali as propriedades do anterior, mas não tem problema. A gente joga ali 3 centímetros, 1,1. Vou vir aqui em front e deixar ela um pouquinho mais para cima aqui. Aplicar aqui o nosso Corona Light, aliás, o nosso Light Material. E está feito a nossa sample iluminada redonda. Legal? Lembrando que assim, galera, essas luzes que a gente colocou ali em cima, elas vão servir para marcar, né, esse shape iluminado, né, para marcar a luz lá no forro, mas de fato ela não está iluminando o nosso ambiente, certo? Muitas das vezes, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco novas luzes, Corona Light, por exemplo, aqui assim, ó, e coloco uma Corona Light aqui assim, em cada lateralzinha, para representar como se viesse a luz ali do nosso rasgo mesmo, certo? Se você vier, ó, e fizer uma Corona Light assim, ó, é a receita para ficar tudo iluminado, sem sombra, então nunca faça isso, tá, pessoal? Crie essas luzes individuais aqui da forma que eu estou fazendo, ó. Vou colocar aqui mais uma, vou escalonar ela com o próprio scale, não tem problema, tá? E vou jogar ela aqui também. Botão direito, Select Instance para pegar todas elas. E vou jogar ela lá para cima. Ó, normalmente é assim que eu faço quando eu quero realçar a iluminação dessa sample iluminada, certo? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 50. 50 foi muito. 10. Vou deixar aqui uma luz um pouquinho mais fria. E aqui é a mesma história. Ó. Se eu quiser que ela espalhe bastante, eu deixo 0. Se eu quiser que ela marque lá embaixo, eu coloco aqui um valor mais alto aqui no Directional. Olha só. Legal? Acho que ela pode ser até um pouquinho mais estreita, ó, para não ficar tão largona, né? E aqui eu gosto de deixar ela um pouquinho mais aberta, porque esse tipo de iluminação não vai marcar, né? Vai ser realmente uma iluminação mais geralzona. Então, ó, se colocar aqui 20, por exemplo. Subir um pouquinho aqui esse Highlight Compress. Olha só, legal. É dessa forma que a gente representa a iluminação que vai ali realmente afetar o nosso ambiente, certo? O que mais que faltou a gente falar aqui, galera? Faltou a gente falar só o contrário, né? Aqui a gente representou um rasgo de luz no forro. E quando é um rebaixo? Quando é um rebaixo, o processo vai ser praticamente o mesmo, né? Deixa eu esconder as luzes aqui no Shift L. Se você vier aqui, ó, tem essa opção Hide by Category. Então aqui a gente tem a opção de esconder as luzes e o atalho para isso é o Shift L no teclado, tá? Vai ser sempre o Shift e a primeira letra aqui. Então, geometria, ó, Shift G. Shapes, Shift S, Shift C para câmera e assim por diante, certo? Eu já falei isso direto também, falo direto nos meus vídeos para sempre usar atalho, galera. Facilita muito e ajuda a ganhar aí muita agilidade, né? Economizar um bom tempo, certo? Então vamos lá, Shift L mais uma vez para esconder as luzes. Deixa eu só deletar aqui esses elementos porque eu não quero mais ele. Então vamos supor que aqui seja um rebaixo de luz, um rebaixo no forro, né? Iluminado. A gente vai fazer de que forma? Vou deletar isso aqui, ó. Aliás, vou detachar porque eu vou aproveitar ele. Cadê o detache? Mais para baixo. Ok. Então aqui eu vou colocar o nome de rebaixo. Vamos lá, olhando em front aqui de novo, ó. Cadê a nossa linha? Ela está aqui. A gente vai alinhar ela com a base do forro, certo? Vamos dar um extrude aqui de -5. Ok. Acho que vai ter que ser até um pouquinho mais. Vamos colocar aqui -15. Vocês já vão entender o porquê. Então a gente tem um rebaixo aqui de 15 centímetros, certo? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer aquela lateralzinha onde vai a luz. Vou duplicar esse mesmo shape. E agora aqui a gente vai dar um outline. Cadê ele? Epa, aqui embaixo. Pode ser um outline aqui de 10, por exemplo. -10.
Ok. E vamos dar um extrude aqui, e esse extrude pode ser menor, ele pode ser um extrude de 3 centímetros, 5 centímetros. E a gente vai posicionar ele aqui, ó, na parte de baixo, alinhado aqui embaixo com o forro. Qual o resultado que isso gerou? Gerou um rebaixo. Deixa eu jogar aqui em perspectiva para ficar um pouquinho melhor. Gerou um rebaixo e já tem a lateralzinha aqui onde a gente vai passar a nossa luz. E para colocar a luz aqui é o mesmo processo, eu não vou fazer de novo, mas é exatamente o mesmo processo que a gente fez lá para iluminar o rasgo. Ou você vem e coloca a própria Corona Light, né? Ou você vai e faz o shape e aplica um Corona Light Material. Legal? Ou um material com Self-Illumination, também vai funcionar da mesma forma. É isso, pessoal. O importante é assim, sempre deixar ele de uma forma mais editável possível, tá? Porque vamos supor que eu faço isso aqui, ó. Converti para poly, vou vir aqui, vou atachar todos eles, ó. As linhas, o rebaixo, é isso aqui. Atachei tudo isso aqui, ó. Nosso forro tá um elemento único aqui. Aí o nosso cliente vai lá, e isso não é difícil de acontecer, tá, pessoal? Acontece demais. Nosso cliente vai lá e fala, esse rasgo redondo aqui não existe mais, vamos fechar ele. Se tivesse como linha, era só deletar a linha e já iria fechar. Agora aqui, como a gente não tá como linha, como a gente vai fazer, né? Tem algumas formas, você pode vir aqui, deletar essas faces aqui laterais e depois você pode vir aqui, dar um ring, pegar por face, deletar, aí você vem aqui por edge, né, por border na verdade, e dá um cap, é um caminho, certo? Ok, fechamos. É um caminho. Outro caminho, você pode vir aqui e criar um outro cilindro, né, pegando aqui exatamente a mesma medida e atachar um no outro, é outro caminho. Mas olha a complexidade, é muito mais difícil, né, fazer essa edição. Aqui é a mesma coisa, se você precisa fechar aqui esses rasgos, você pode vir aqui e juntar todos esses vértices aqui no eixo X, nesse caso aqui no eixo Y, né? Olha só, fechamos também. Ok, vai funcionar, só que é um caminho mais complexo e vai ficando uma malha mais, vamos dizer assim, menos pura, né? Menos redondinha. Então não é esse o melhor caminho. O melhor caminho sempre fazer com linhas. E aí normalmente o que eu faço? Eu vou lá, depois que a gente criou tudo isso aqui, seleciono todos os shapes, né? Menos esse aqui que era a luz, e crio um grupo. Alt G, que foi um atalho que eu coloquei aqui para criar um grupo, coloco assim, ó, arc, tracinho, forro. E tá feito aqui o nosso forro. Vou clicar mais uma vez aqui, clicar aqui o materialzinho branco. Tá lá, nosso forro, facinho de editar, né? A melhor forma possível de se fazer um forro nas suas imagens. Legal? Era isso, galera. Dica do vídeo de hoje um pouquinho mais rápida, dica prática de novo, vai facilitar a vida de vocês, espero que tenha ajudado, né? Para quem ainda não fazia dessa forma, eu recomendo fazer um teste e eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão perceber que realmente vale a pena. Legal? Então, se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal mais uma vez, deixa nos comentários o que achou, dá ideia aí para novos vídeos, e eu leio todos eles e respondo o mais breve possível. Estou numa correriazinha aqui do dia a dia, galera, mas pode mandar lá que, demorando ou não, eu vou responder todos os comentários. Legal? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, até o próximo vídeo e manda para render.